Nós sabemos muito bem que o hobbit Peregrine Took, vulgo Pippin, é um indivíduo muito peculiar na história de Senhor dos Anéis. Ele se destaca por sua curiosidade, impulsividade e, é claro, coragem de se enfiar em situações em que ele certamente não compreende com muita clareza quais são as consequências. O próprio Gandalf o repreende inúmeras vezes ao longo da jornada, pois o hobbit tem certas atitudes precipitadas que acabam causando problemas aqui e ali, e a paciência do mago muitas vezes chega no limite. Toda essa impulsividade gera dificuldades tanto para a sociedade como para o próprio Frodo, de forma que parece que Pippin quer mais atrapalhar do que ajudar. E se fosse realmente isso? Será que todas as atitudes desprovidas de inteligência de Pippin são apenas trapalhadas dele? Ou seriam atitudes friamente calculadas para ajudar um certo Senhor do Escuro? Todos os meus movimentos são friamente calculados. Bem, eu quero ver com você hoje uma teoria sinistra sobre Peregrine Took, a qual sugere que ele, na verdade, é um espião de Sauron disfarçado e que secretamente está ajudando o Senhor do Escuro. Se o assunto te interessa, fique comigo até o final desse vídeo. Eu começo deixando claro que esta é apenas uma teoria, mas sua plausibilidade é inegável. Ao longo da jornada da Sociedade do Anel, o maior perigo para Frodo parece ser Boromir. O homem, afinal, não deseja destruir o Anel de Sauron, mas sim utilizá-lo para defender seu povo. No entanto, e se Boromir não fosse a maior ameaça para o portador do anel? Uma teoria compartilhada no Reddit levanta a hipótese de que o verdadeiro perigo não seria outro senão Peregrine Took, que poderia secretamente estar servindo aos interesses de Sauron. Quem não se lembra das broncas de Gandalf em Pippin, especialmente quando ele, movido por um súbito impulso, lançou uma pedra em um poço já em Khazad-dûm, conforme lemos no livro A Sociedade do Anel. "Seu Took tolo", rosnou ele. "Esta é uma viagem séria, não um piquenique de hobbits. Atire-se da próxima vez e então não vai mais atrapalhar. Agora fique quieto." Mas vamos à teoria dos fãs, que se baseia em 4 principais argumentos que colocam em dúvida a lealdade de Pippin. Lembrando que a teoria se aplica mais aos eventos conforme ocorrem no filme do que no livro propriamente dito, ainda que neste último, Pippin também cometa suas burradas, mas as cenas em si são diferentes das do filme. Quando Frodo e Sam deixam o condado, eles encontram coincidentemente Merry e Pippin, pouco antes de escaparem por pouco de um ataque dos Nazgûl. Mais tarde, já na estalagem em Bree, os hobbits deveriam permanecer discretos, mas Pippin faz exatamente o oposto. Na estalagem do Pônei Saltitante, ele menciona publicamente o nome de Frodo Bolseiro para um bando de homens sentados no bar. Frodo, desesperado com a língua grande do amigo, corre para tentar impedi-lo de falar demais e, como consequência, acaba se desequilibrando, deixando escapar o anel que, quase sobrenaturalmente, volta para ele e acaba deslizando em seu dedo, a fim de fazer Frodo utilizá-lo como se estivesse tentando ser encontrado pelos Nazgûl que estavam ali por perto. Pippin revelar que havia um bolseiro na estalagem não seria nada demais, se não fosse pelo fato de que, a esta altura, ele sabia que Frodo havia se apresentado como Senhor Monteiro para proteger sua identidade de possíveis espiões de Sauron. Então, o fato dele abrir a boca sem nenhum cuidado é no mínimo suspeito. Seria esse deslize uma imprudência inocente ou algo intencional para atrair os inimigos e os espiões do Senhor do Escuro, enquanto Pippin banca ser um amigo de Frodo? Não sei. Ao longo da história contada nos filmes e também nos livros, percebemos que, em situações em que todos os membros da sociedade agem com extrema cautela, Pippin parece ser uma exceção, comportando-se como se não tivesse preocupações, como se não houvesse um inimigo e como se estivesse em algum tipo de excursão, não numa missão séria, como disse Gandalf para ele no diálogo do livro que li ainda há pouco.
Um exemplo notável acontece na Torre de Amon-Sul, ainda perto do condado e de Bree, onde ele acende uma fogueira que poderia ser vista à distância durante a noite. Novamente, os hobbits a esta altura, e já na companhia de Aragorn, sabem perfeitamente que os Nazgûl estão no encalço de Frodo e que cautela é extremamente necessária para que não apenas Frodo, mas todos escapem com vida. Mas Pippin parece nunca prestar atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo? Você parece burro! E continua se comportando de maneira imprudente e tem a brilhante ideia de, em uma noite escura, simplesmente acender uma fogueira em um lugar alto, onde qualquer um que passasse por perto poderia enxergar de longe aquela pequena luz. Como você já deve saber, logo após praticamente acender um sinalizador na noite, os Nazgûl se dirigem para o Amon-Sul e atacam Frodo, que é esfaqueado com uma lâmina Morgul e quase morre por causa do ferimento. E ainda há mais um detalhe na cena. Curiosamente, Pippin, junto com Merry, é afastado do perigo pelos próprios Nazgûl, sem precisar fazer qualquer esforço significativo para ajudar seu companheiro. A verdade é que, com um sabotador desse no grupo, quem precisa de inimigos, não é Frodo? Ué. Isso nos leva ao terceiro argumento que, mesmo sem possuir habilidades notáveis, Pippin é escolhido como membro da Sociedade do Anel. Lógico que, no filme, isso acontece de forma muito mais acidental e circunstancial do que nos livros. Sua presença ao longo da jornada parece trazer mais problemas do que ajuda. 2 exemplos perfeitos disso ocorrem na desastrosa passagem da Sociedade por Moria. Antes mesmo de entrarem na escura cidade abandonada, enquanto ainda estão de frente para as portas de Durin, Pippin e Merry têm a brilhante ideia de lançarem pedras no lago do lado de fora da porta oeste. Isso simplesmente agita e atrai o Vigia na Água, um monstro tentacular que habita o lago e que, a esta altura, já está agitado pelo Senhor do Escuro. Como sabemos, o Vigia captura justamente o Portador do Anel, e isso dá início a uma batalha contra um monstro que poderia muito bem ter terminado da pior maneira possível. Uma consequência imperdoável desta ação de Pippin e Merry, para mim, é a destruição que o Vigia acabou causando às belíssimas portas de Durin. Mas isso não é tudo, pois seguindo a passagem por Moria, Pippin provoca uma batalha terrível para a sociedade ao derrubar um balde num poço já dentro da Câmara de Mazarbul, alertando os orcs e goblins da cidade. Essa atrapalhada não intencional, ou intencional, vai lá se saber, culmina na chegada do Balrog, que resulta na queda de Gandalf, o mais poderoso membro do grupo e o líder da sociedade. Esses atos seriam apenas coincidências ou evidências de sabotagem. Agora você me pegou. Por último, no terceiro filme, O Retorno do Rei, Pippin atinge o clímax de seus erros. O quê? Não acredito. O Hobbit, novamente movido por sua suposta impulsividade, tem a audácia de roubar a Palantir que Gandalf havia recuperado de Orthanc, porque não se aguentou de curiosidade. E, curiosamente, ao olhar na Palantir, Pippin estabelece contato diretamente com Sauron. Que propício para o Senhor do Escuro, não? Estou começando a achar que tem algo estranho. Ele diz que foi questionado por Sauron do outro lado, e embora ele afirme que não revelou nada sobre Frodo, o público não tem acesso ao diálogo completo entre ele e Sauron nas telas. A ação de Pippin não apenas põe em risco toda a missão, mas também resulta em sua transferência para Gondor, aproximando-o de Mordor. Quanta coincidência! Mas, caminhando para o final, pessoal, é claro que este vídeo aqui é apenas uma brincadeira e não deve ser levado a sério. A verdade é que Peregrin era um hobbit muito gente boa, corajoso e leal. Só era um pouco inconsequente, estabanado e atrapalhado, além de linguarudo. Eu disse pra você calar a sua boca! Apesar dos indícios apresentados por essa teoria, há argumentos sólidos que contradizem a ideia de Pippin como um espião de Sauron. Como no último caso que citei, por exemplo, ele estabelece contato com Sauron porque a pedra estava alinhada com a pedra de Sauron. Então foi meio que automático. Tá bom.
Embora suas ações frequentemente causem problemas, ele também desempenha papéis importantes em momentos críticos. Por exemplo, ele influencia os Ents a marcharem contra Isengard em As Duas Torres e salva Faramir do sacrifício insano de Denethor em O Retorno do Rei. Além disso, ele acende o farol de Minas Tirith para convocar os aliados, desafiando a resistência do regente de Gondor. Por mais improvável que seja a ideia de que Pippin agisse como um traidor, a teoria convida os fãs a reimaginarem a trama de forma intrigante. Seria assustador pensar que seu comportamento desajeitado fosse, na verdade, uma fachada para sabotagens cuidadosamente planejadas. Embora os erros de Pippin sejam inegáveis, é sua lealdade e coragem que prevalecem, provando seu valor para a Sociedade do Anel e para a causa contra o mal de Sauron. Mas me diga você se essa teoria te deixou com a pulga atrás da orelha. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e confira os links na descrição para você que quer ajudar o canal de outras formas. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!